Jesus, Ele merece, Ele é bom. Salmo capítulo 73, não precisa abrir, eu vou ler aqui para você, tá? Para a gente ganhar tempo. Salmo 73, versículo 13. Com reverência à palavra do nosso Deus, ele diz assim: com certeza foi inútil conservar puro o meu coração. O salmista estava revoltado com a vida aqui. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles até aqui. Queridos, o Salmo 73 é um dos textos mais profundos da Bíblia, sobre crise de fé e como a gente lida com os momentos de dificuldade em nossas vidas. Esse salmo foi escrito pelo levita e músico Asaf, e ele relata sua luta sincera, como muitos de nós nessa noite. Uma luta sincera ao ver os ímpios prosperando, ao ver aqueles que estão vivendo em pecado, aqueles que vivem distante de Deus, aqueles que estão desobedecendo a Bíblia, aqueles que estão roubando, aqueles que estão corrompendo, prosperando, e aparentemente sem problemas algum. E essa era a confusão, essa era a briga aqui do salmista com Deus, falando: Deus, eu sou obediente, os caras que fazem tudo errado estão prosperando, os caras que estão te desobedecendo, caminhando contra a tua palavra, estão avançando. Aqueles que seguem ao Senhor estão enfrentando dificuldade muitas vezes, até de maneira injusta. Quem tem enfrentado luta em suas vidas? Todos nós enfrentamos. Esse é um poderoso testemunho sobre como superar a dúvida em relação a Deus em momentos difíceis das nossas vidas, através de uma perspectiva eterna. O salmista questiona a Deus como essa aparente contradição divina pode acontecer, de que quem desobedece parece que está se dando bem, e quem obedece está se dando mal. É uma contradição em relação à palavra de Deus. Mas lá no final ele diz: ao entrar no santuário, ao entrar no templo, ao entrar na igreja, provavelmente ao ouvir a exposição da palavra de Deus, como vocês estão fazendo aqui agora nesse momento, e daí a importância de conhecer a palavra de Deus. Quando ele é exposto à palavra de Deus, quando ele entra no santuário, no templo, na igreja, Asaf diz que, no versículo 17: quando eu entrei no santuário de Deus, descobri qual seria o fim deles. Então ele estava naquela guerra com Deus, falando: Deus, eu estou obedecendo e está dando tudo errado para mim. Eu estou te servindo, eu vou ao culto, estou na célula, sirvo em ministério, sou líder, e parece que as coisas estão dando tudo errado, enquanto eu vejo políticos roubarem e destruir o país, e aí, passeando de jatinho, e está tudo bem por isso. Parece que as coisas estão invertidas. Mas aí ele fala que ao ser exposto à palavra de Deus, ao entrar na casa de Deus, ele descobre qual é o fim daquele que está vivendo em pecado. E olha como termina o salmo, lá no versículo 25. Quem tenho eu no céu além de ti? Quem poderia eu querer na terra além de ti, Senhor? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, nos momentos de dificuldades, no momento de luta, no momento de querer desistir, largar tudo, ao sermos expostos à palavra de Deus, nós somos revigorados. Nós entendemos que, independente do que estejamos vivendo nesse momento exato, se permanecermos firmes, o jogo vai virar, amém? Bem como aqueles que acham que estão se dando bem, fazendo tudo errado, vivendo em pecado, roubando, mentindo, fornicação, seja lá qual for o pecado, acha que está tudo bem porque o chão ainda não abriu e eles não foram engolidos. Mas cedo ou mais tarde, aquilo que se planta, se colhe, amém? São questionamentos que você, assim como o salmista,
pode estar fazendo agora. Você pode estar perguntando agora a Deus, porque o caminho de quem é de Deus parece ser tão pesado, parece mais difícil do que os que estão distantes de Deus e vivendo em pecado, porque parece que a sua vida era mais tranquila e tudo parecia dar certo quando você ainda não caminhava com Jesus. Quantas vezes e quantas pessoas não estão se questionando agora a respeito disso? Tem hora que essa pergunta aperta no coração, porque você olha para os lados e vê gente sem temor algum, vivendo leve, avançando, prosperando aparentemente, enquanto quem tenta permanecer em Deus parece viver em guerra, renúncia, esperas eternas no silêncio. E é onde muita gente se perde, quando começa a chamar de bênção aquilo que é só aparência, quando começa a chamar de vitória aquilo que ainda nem chegou ao fim. Como a gente diz no futebol, o jogo só termina quando acaba. Só que o caminho pesa. Muitas vezes não porque Deus o abandonou, mas porque Ele está nos tratando, porque Ele está nos guardando e impedindo que você possa crescer de um jeito que te faça perder a essência. Porque não adianta crescer, avançar, multiplicar e perder a essência. Tem porta que Ele fecha por proteção, resposta que Ele adia por amor à sua vida, e atalho que Ele não permite você entrar, porque nem tudo que promove, facilita e acelera também sustenta. Nem toda facilidade vem do céu, e nem toda luta significa abandono. Às vezes o peso é tratamento de Deus para as nossas vidas. Às vezes a demora é livramento do Senhor para as nossas vidas. Tem muita gente que não deixou de crer, mas está cansada de esperar, cansada de pedir provisão, de ver a conta vencer, de ver os boletos se atrasarem, cansada de orar por uma porta e ver outra se fechar, cansada de falar que Deus está no controle, enquanto por dentro tenta controlar o choro, o medo, a ansiedade, a vontade de desistir. Quantos não estão assim nessa noite aqui? Quantos que estão acompanhando pelo YouTube não estão assim nessa noite? E quando a dor vai ficando grande demais, a alma começa a perguntar baixinho: Senhor, o Senhor ainda me ouve? Quantos não estão fazendo essa pergunta ao Senhor nesse momento? Senhor, será que o Senhor ainda está me ouvindo? Porque tem fase que a oração sai fraca. Eu falei aqui do nosso homem de oração dessa casa, um pastor de oração, Javier, presbítero Javier. Mas tem fase, presbítero Javier, que a oração sai fraca. A boca mal consegue gesticular, mas o coração está quebrado. A pessoa tenta adorar, mas só consegue respirar fundo. Tenta permanecer, mas parece que a vida colocou peso demais nos seus ombros. E aí que vem aquela sensação horrível de que a oração parece que não está passando do teto. O teto pode até segurar o som, mas não segura o clamor de um coração quebrantado diante de Deus. Jonas orou dentro do ventre do peixe. Ana orou sem voz. Ezequias só virou o rosto para a parede e chorou. Nenhum deles estavam vivendo um cenário bonito, bacana. Nenhum deles fez uma oração enfeitada, cheia de palavras rebuscadas. Mas Deus ouviu todos eles. Então não conclua que Deus não ouviu você só porque a resposta ainda não chegou. O céu em silêncio não significa que Deus está ausente.
Às vezes Deus está trabalhando em lugares que os seus olhos ainda não conseguem alcançar. Às vezes Ele está sustentando você por dentro, antes de mudar o cenário por fora. Às vezes Ele ainda não tirou o peso, mas já está impedindo que o peso te esmague. Não entregue sua vida no dia mais escuro da sua alma. Não tome uma decisão definitiva por causa de uma fase de esgotamento, num mundo onde tudo nos faz esgotar. Estamos conectados o tempo todo, nos sentimos obrigados a responder todas as mensagens. Não entregue a sua vida no dia mais escuro da sua alma, por conta de esgotamento. Não abandone Deus porque a provisão ainda não chegou. Não solte a fé porque a resposta parece demorar. A sua oração chegou, mesmo sem força, mesmo com lágrimas, mesmo sem palavras bonitas e rebuscadas, mesmo quando tudo que você consegue dizer é: Senhor, me ajuda porque eu não aguento mais. Deus entende uma oração quebrada. Deus recolhe lágrima que ninguém viu, só o teu travesseiro conhece. Deus escuta suspiro que ninguém valorizou. Deus conhece o peso que você carrega sorrindo. Se hoje você não consegue orar como antes, ore como dá. Se não consegue ficar de pé, ore deitado. Essa é uma noite profética, amém? Mais uma noite profética. Deus não quer apenas te dar algo grande, Ele não quer realizar algo grande na tua vida simplesmente. Ele não quer te perder no meio do caminho, ou te perder para as bênçãos que Ele mesmo vai derramar sobre a tua vida. Por isso há um processo. Por isso há um processo. Por isso não compare o seu processo com o feed do Instagram de outras pessoas, porque aí você começa a entrar em depressão. Tem caminhos que parecem leves, mas terminam em ruínas. Mas também tem caminhos que dói, que parece que fomos lançados em meio ao fogo, mas que carregam presença, amadurecimento, propósito e eternidade. Não ande e não leve uma vida com filtros. Não compare a sua guerra, o seu processo com os filtros do Instagram. Nós fomos forjados e levantados por Deus para aprendermos a caminharmos em meio ao fogo. Bola de Neve, João Pessoa, amém? Muitas igrejas hoje não entendem e não creem e não ensinam sobre batalha espiritual, mas nós entendemos isso muito bem claro. Por isso tanta guerra. Bem-vindo a um pelotão de elite de guerra. Dói, mas o Senhor nos ensina muita coisa em meio ao fogo. E nessa noite nós vamos mergulhar num texto que fala sobre enfrentarmos os processos, enfrentarmos o fogo. E tenho certeza que Deus vai te ensinar muito nessa noite sobre aquilo que você está passando na tua vida agora. A maioria de vocês conhece a história de quando o povo de Israel, mais especificamente a galera de Judá, lá da região sul de Israel, Jerusalém, foi levado para o cativeiro da Babilônia. E lá eles passaram 70 anos no cativeiro. Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou toda a população. Ele escolheu os mais jovens, os mais inteligentes, os mais empreendedores, para que eles pudessem trabalhar servindo ao governo, ao império babilônico. E em Jerusalém ele deixou em Judá só os de mais idade e os doentes. E aí, dentre esses, estão 4 jovens que vocês conhecem bastante: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, normalmente a gente já conhece pelo nome dele, mas Ananias, Misael e Azarias são os famosos que lá eles mudam o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Em determinado momento da história, Nabucodonosor, rei da Babilônia, loucão, mandou construir uma estátua de ouro para que todos adorassem, e adorassem aos deuses lá da Babilônia, e comessem as comidas consagradas a esses deuses. E ao tocar dos instrumentos
de harpa, de flautas e etc., toda a população tinha que se dobrar diante da estátua de ouro e adorar aos deuses babilônicos. Daí alguns dos caldeus que estavam lá na região viram que alguns judeus não se dobravam diante da estátua, diante dos outros deuses babilônicos, no caso Sadraque, Mesaque e Abidnego, e aí os caras foram entregar eles ao rei Nabucodonosor. Falou: tem 3 judeus aqui que não estão se dobrando diante da estátua que o Senhor levantou. Eles não estão adorando aos deuses babilônicos. E aí o rei chama eles para uma conversa. Abre tua Bíblia em Daniel capítulo 3. Quem achou diz fogo. Vixe. Vocês estão me enganando ou acharam mesmo? Ninguém mais. Grita aí, fogo. Não, mas só se achou também, pô. Somos uma igreja pentecostal, amém, queridos? Aqui tem o fogo do Espírito Santo. Aqui o bicho pega. Dá um glória a Deus aí no teu lugar bem alto, vai. Isso aí, espanta os demônios aí, que aqui tem óleo escorrendo, amém? Daniel capítulo 3, versículo 13 diz assim: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, dos foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Olha que ousadia, cara de pau. Versículo 16: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Não falaram nem rei, falaram boy. Não, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos, bola de neve eles, e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Até aqui, deixa aberto aí que a gente vai ler mais. Mas olha o posicionamento de homens de Deus, cara. Os caras foram forçados a adorar outros deuses. O rei pegou eles e falou: a parada é o seguinte, ou vocês adoram a estátua, a imagem que eu levantei, aos deuses aqui da Babilônia, comem as comidas consagradas, como ele fez com Daniel no capítulo 1, ou vocês vão para fogo, vão para fornalha. E tem uma parada: eu vou aumentar 7 vezes mais o fogo. O que fazer num momento como esse? O que fazer quando nossa fé é desafiada? O que fazer quando a gente tem que esperar? O que eles fizeram diante do homem mais poderoso do mundo naquele tempo? Falaram: meu irmão, é o seguinte, rei, Deus pode nos livrar dessa parada aí. Se o senhor quer matar a gente, jogar no fogo, problema teu. Mas o nosso Deus pode nos livrar disso, amém? Mas também, se Ele não nos livrar, tem uma parada: a gente não vai pecar, a gente não vai adorar outros deuses, não vamos nos prostrar diante de outros deuses. Esse é um posicionamento de homem e mulher de Deus. Diante dos desafios, diante dos medos, diante das tentações, doa o que doer, nós não vamos nos prostrar diante de outros deuses. E muitas vezes aquilo que você está passando agora não é se dobrar diante de uma estátua, mas é viver em fornicação, é roubar, é mentir. Seja lá qual o pecado que está batendo na tua porta, te forçando a pecar contra Deus, o teu posicionamento tem que ser como esse homem, como esses homens de Deus aqui. Falar: meu irmão,
se Deus me livrar ou não, eu vou continuar firme no meu posição. E aí continua no versículo 20. Ordenou então o rei aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. Olha como é que estava essa parada, o fogo. Os caras que foram jogar eles morreram queimados. Versículo 24. Em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam nem com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que todo povo, nação e língua, o Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e que suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia até aqui. Deixa aberto aí que a gente vai mergulhar mais profundo nesse texto. Esses jovens eram homens de Deus, eram homens de Deus obedientes, e por conta de um posicionamento de 3 jovens homens de Deus, o império mais poderoso daquele tempo foi transformado. O homem mais poderoso da terra entregou sua vida a Deus ali e falou: cara, agora pode adorar a Deus. O Deus adorado é o de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por conta do posicionamento de 3 jovens que obedeceram a Deus e não se dobraram a outros deuses. Mas mesmo assim, 3 jovens homens de Deus precisaram enfrentar os processos de Deus em suas vidas. Mesmo diante da ameaça contra suas vidas, esses homens de Deus não se curvaram ao sistema. Apesar das ameaças, esses homens não se permitiram corromper princípios e suas alianças com Deus. Foram jogados no fogo 7 vezes mais quente, que mataram os soldados de Nabucodonosor. Mas quando eles são lançados lá dentro, Nabucodonosor fala: cara, nós jogamos 3 e tem 4 homens. O que está acontecendo aqui? E esse 4º homem parece com o filho dos deuses. Ele não sabia como interpretar aquilo. Homens fiéis, homens firmes, homens obedientes a Deus, que abriram mão das suas vontades, dos seus planos, dos seus projetos, para enfrentar os processos de Deus, como talvez você esteja enfrentando nessa noite. Bem diferente do que temos visto no meio cristão atualmente, infelizmente. Pessoas que, para não terem que enfrentar os processos de Deus em suas vidas, não terem que passar por momentos difíceis, onde só a fé em Jesus pode te sustentar em meio ao fogo, preferem se dobrar ao pecado e ao sistema pecaminoso que reina no mundo. Quantos homens e mulheres de Deus não estão fazendo o contrário que esses 3 jovens fizeram? Eles não se corromperam e não se dobraram ao sistema.
E quantos no nosso meio hoje têm se dobrado ao sistema? É quando a pessoa escolhe mentir, é quando a pessoa escolhe trair, é quando a pessoa enche a cara, afinal de contas, tenho que fazer média na confraternização da empresa. Eu posso te falar, cara, eu nem vou para a confraternização da empresa. É uma posição minha, você pode ir, tá? Eu não vou porque eu não vou levar meus filhos para aquele ambiente de bebida, de música que não agrada a Deus. Eu não vou. Pergunta a pastora lá no banco. Nós temos 21 anos de banco. A gente não vai. O pessoal faz festa lá, meu irmão, que é para torar a cidade. Os caras gastam uma grana. Eu não vou. Eu não vou me dobrar. Eu não vou levar minha família para aquele lugar. Respeito. Vão lá, fica à vontade. Assim como eu respeito quem decide ir. Opa! Tomar o remédio? Vai lá tomar o remédio. É quando a pessoa escolhe mentir, trair, encher a cara nas festas, em qualquer lugar. Encher a cara já não é de Deus. Viver em fornicação, nem se fala, sexo fora do casamento, fora antes do casamento. Não falo nem de encher a cara, é qualquer coisa com álcool. A gente aqui é radical. Muita gente vinha, principalmente no começo da Igreja Bola de Neve, começo dos anos 2000, vinha para a Igreja Bola de Neve porque falava que a gente fumava maconha no culto de ceia. Imagina, eu tenho a maior cara de maconheiro, né? Eu era alcoólatra, maconheiro não. Mas a galera chega aqui aí, vou para lá porque, né? Jovens, tal, prancha, pá, nome de sorveteria. E aí vou fazer o que eu quiser. O cara passa um mês aqui a gente dando porrada no pecado. Os caras não aguentam, velho. Não aguenta. A gente não é melhor que ninguém, meus irmãos. Nós não somos melhores que ninguém, absolutamente. Pelo contrário, somos bem falhos. E admitimos nossas falhas. Mas a gente tenta viver a palavra de Deus, cara. A gente tenta viver distante do pecado e lutar com todas as nossas forças contra isso. Então muitos têm se dobrado ao sistema. Não emite nota fiscal. Senta nas rodinhas imorais de papo imoral. Admira fotos e vídeos no Instagram e cai no pecado. Fica assistindo vídeos imorais por aí. Se dobrou ao pecado, se dobrou ao sistema. Diferente daqueles 3 jovens. No fogo, meu irmão, no deserto, nós somos pressionados a tomarmos decisões que nos afastam de Deus. Esses 3 jovens estavam passando pela provação, estavam passando por um deserto, estavam sendo jogados no fogo para tomar decisões contrárias ao que Deus orientava. E nós somos forçados a isso, diariamente. Decisões que a gente tome do nosso jeito, para que a gente aceite conselhos de pessoas que não conhecem a Jesus. Nós somos diariamente forçados a tomarmos decisões em meio ao fogo, para que possamos desobedecer a Deus. Mas esses jovens já haviam preparado seus corações. Eles permaneceram firmes quando foram desafiados a comer alimentos impuros. Lá em Daniel, no capítulo 1, nesse mesmo livro que nós lemos, no versículo 8, fala sobre isso, né? Onde Daniel é desafiado, é convidado por Nabucodonosor a comer as comidas contaminadas e consagradas aos outros deuses. É onde a gente conhece o famoso jejum de Daniel. Então essa molecada já estava preparada. Então esses homens de Deus já tinham negado o mínimo, comida. Eles experimentaram a libertação divina lá em Daniel capítulo 2. Essas provações e libertações divinas passadas lhe deram coragem para obedecer a Deus agora, em meio à provação ardente. Então, você só vai resistir o fogo, você só vai aguentar essa pressão maior quando você aprender a resistir à pressão menor, aos pequenos convites, às pequenas tentações. Eles foram preparados desde o começo para enfrentar o fogo ardente. Só vai superar a fornalha quando você parar de mentir, quando parar os pequenos pecados, o mínimo possível. Quando você começar a superar aquelas guerrinhas do começo da conversão. Quando parar de chamar palavrão. Lembrei agora do coronel, Antônio. Eu treino
cross com um amigo do Antônio, da polícia, um coronel da polícia. E aí ele é muito querido, um irmão muito querido. Vamos orar para ele estar aqui um dia com a gente, né? É muito querido ele, de verdade. E aí ele encontrou o Antônio no quartel e falou: pô, Antônio, conheci teu pastor, cara. Pô, massa, gente boa. Cara, eu fico impressionado, ele não chama palavrão. Falei, pô, saiu de menos, velho. Se o cara não entende isso, bicho. Mas vejam como o mundo se surpreende com algo tão pequeno, com algo tão simples. Então, para eles chegarem a superar a fornalha ardente, tem que começar a superar os pequenos pecadinhos. As olhadas do Instagram, as mentiras, o roubo, o engano, a traição, a fornicação, a masturbação, o mínimo. O álcool. Seu caminho já estavam traçados, nadaram contra a corrente o tempo todo, ao contrário de seus compatriotas hebreus, porque em Daniel todinho, os caras levaram milhares de pessoas para a Babilônia. Mas no livro de Daniel todo, só 4 não se dobraram. Só 4 hebreus não se dobraram, é relatado que não se dobraram aos deuses babilônicos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então os outros milhares todos, meu irmão, provavelmente se dobraram. Tanto que quando libertaram para voltar para Jerusalém, para voltar para Israel, muitos continuaram na Babilônia. Já tinham criado suas famílias, seus negócios. Então antes de você enfrentar a fornalha ardente, uma provação ardente e difícil, você tem que começar a vencer as guerras menores, cara. Decisões no fogo, decisões em meio ao fogo, são baseadas em pressão externa. As decisões que você vai tomar em meio à fornalha, em meio ao fogo, vão ser baseadas ou na pressão externa de Nabucodonosor e seus demônios, ou em princípios internos e eternos que estão dentro de você. Só que aí é preciso ter princípios aí no teu coração. É preciso você conhecer os princípios que a palavra de Deus nos ensina. Porque na hora da pressão, como é que você vai tomar a decisão correta? Baseada no que estão te pressionando e naquilo que Deus te ensinou. E aí a pergunta que eu te faço: o que tem te influenciado nas tuas decisões? A palavra de Deus ou a pressão dos teus amigos? Eu me lembro quando eu me converti, eu já falei aqui para vocês outras vezes, eu andava com vários homens casados, a gente ia para a festa, aprontava, enchia a lata. Aí depois de convertido, um me mandou mensagem 5 anos depois. E aí, já saiu do tempo sabático, vamos voltar para a parada? Aí eu respondi: vai se lascar. Ora, tempo sabático, eu sou homem de Deus, meu irmão, eu sou crente. Me respeita, pô. Tá viajando? Vai se lascar. Pode mandar se lascar. Né, Ravi? Ravi manda se lascar quando ele está orando. Os demônios. Esses 3 jovens haviam estabelecido o princípio de que não cederiam às pequenas coisas, que foi o que os preparou para permanecerem inabaláveis nas grandes provas. Quando as grandes provas chegassem, se você tivesse cedido nas pequenas coisas, não se iluda pensando que você vai permanecer inabalável quando a grande prova chegar. Aí não sabe porque nada tem mudado na sua vida. E aí não sabe porque continua tudo do mesmo jeito há tanto tempo. Eu vou te dizer por quê. É porque toda vez que Deus vai te provar, que Ele vai te levar por um caminho para te ensinar algo, você foge. Toda vez que Deus vai te provar para te ensinar, ou para te levar para um novo tempo, para te ensinar algo, você foge. Porque é pesado, porque não quer que o orgulho seja quebrado. Nós estamos vivendo tempos estranhos, onde ninguém quer mais servir com zelo na casa de Deus. Ninguém quer mais se sacrificar pela obra de Deus. A galera não está conseguindo chegar na hora numa escala. Sempre tem
tem uma prioridade mais importante do que servir na casa do Senhor. Sempre tem uma prioridade mais importante, que é a gratidão que tudo que o Senhor fez, faz e fará por você. Sempre tem algo mais urgente. Casei, tenho um filho, tenho um trabalho, sempre tem alguma coisa. Tenho 5 filhos. Pastoreio. Temos uma escola. Somos bancários. Então Deus colocou um pastor para vocês, para que você não tenha desculpa de falta de tempo. Eu duvido, sei que todo mundo é ocupado, mas que sejam mais ocupados que a gente. Duvido. E nem por isso eu deixo de vir para o culto, pregar, cuidar, aconselhar, estar nas minhas responsabilidades pastorais. Você não tem noção de tanto de desculpas que eu recebo. Meu Deus, dá vontade de fazer igual eu fiz com meu amigo lá que me mandou uma mensagem. Fala, Deus. Mas não é para mim que vocês devem respostas, é para Deus. É aqui na obra que Ele também vai te forjar e você está fugindo. É aqui que Ele vai destruir o teu orgulho no fogo. A maior parte das fornalhas que enfrentei foi aqui dentro da casa de Deus. Foi servindo a Deus. Não foi lá fora. Foi aqui onde minha fé sempre foi e continua sendo muito e muito e muito testada. As igrejas estão cheias de crentes egocêntricos, que servem ao Senhor sem entusiasmo algum e raramente precisam pagar um preço por sua fé. Raramente ou nunca sacrificam algo pelo reino. Só querem fazer algum serviço se receberem algo em troca. Ou se o pastor estiver vendo, que quando o pastor chega, um amigo meu está reformando um apartamento, aí falou, cara, os caras passam o dia sozinho lá, os pedreiros lá, os caras do gesso. Aí ele chegou de surpresa esses dias e foi. Aí sem zoada nenhuma, velho. Aí quando ele tocou na campainha, aí começou a zoada dele. É igual o pastor chega, todo mundo está trabalhando. A essência da fé é a disposição de servir a Deus sem garantias, sem esperar nada em troca. O que Ele precisava fazer por mim e por você, Ele fez lá na cruz. Não precisa de mais nada. São cristãos que representam pouca ameaça para Satanás, porque são de pouco benefício para a obra do Senhor. E aí quando chegar a prova, vai fugir, vai ficar assistindo de fora a obra do Senhor avançando. Desperta nessa noite. Deus não impediu esses jovens de irem à fornalha. Deus podia muito bem impedir eles de irem para a fornalha, porque o milagre não era simplesmente sair da fornalha. Deus não apagou o fogo porque havia algo que Ele queria revelar dentro do fogo. Então por isso que muitas vezes Ele nos permite ir para o fogo. E a gente fica orando, Deus me tira do fogo, quando o que Ele quer fazer é dentro do fogo. Em situações difíceis como essas, normalmente oramos para Deus nos livrar disso. E é uma oração sincera, legítima, não tem problema, eu também faço. Mas esse texto de Daniel 3, aprendemos uma verdade difícil de assimilar. Pois Sadraque, Mesaque e Abidnego foram fiéis. Não estavam em pecado, eram homens de Deus. E mesmo assim foram lançados na fornalha. E isso nos ensina uma outra verdade difícil. Que fé não é ausência de prova. Mas fé é permanecer quando o fogo ainda está aceso. Que é quando a galera capa o gato. Hoje nem, acho que é incorreto, né? O pessoal fala, né? Mas no meu tempo é assim, capa o gato. Vaza. A galera não quer enfrentar os processos. A galera não quer passar pelo fogo. Não quer pagar o preço. Não quer sacrificar. Efésios 6:13 diz assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo,
de terem vencido algumas guerras, não, terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Será que essa molecada podia dizer, Sadraque, Mesaque e Abednego, permanecemos inabaláveis? Será que você pode dizer isso hoje? Eu permaneço inabalável. Hebreus 10:35 diz: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. É preciso perseverar, é preciso resistir. Quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, viu um quarto homem, e viu que não era uma pessoa qualquer, era alguém diferente. Daniel 3:25 diz assim: mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Esse é o momento que nós chamamos de cristofania ou teofania, onde há uma manifestação, uma aparição de Deus, ou de Jesus, nesse caso. Esse quarto homem era o próprio Jesus. E o Nabucodonosor, que adorava outros deuses, loucão, falou: cara, tem um cara diferente lá dentro. E a palavra de Deus é muito clara, diz que Jesus, que esse cara diferente, esse quarto homem, estava andando com eles em meio ao fogo. Você não está só em meio ao fogo. Você não está só em meio à provação. O Senhor está conosco o tempo todo. Mas Deus não cancelou a ameaça antes. Ele podia pegar Nabucodonosor e falou: deixa de onda, respeita meus meninos, rapaz. Mas ele não cancelou a ameaça de Nabucodonosor de matar eles no fogo. Deus não mudou a decisão do rei antes. Pelo contrário, Deus entrou com eles no fogo. Deus está contigo no fogo. Deus está contigo na provação. Ele quer te ensinar algo. Ele quer extrair algo de você. Jesus estava andando com eles em meio ao fogo. Ele sempre estará ao nosso lado, por mais que você não perceba. Quando Jesus foi crucificado, que morreu lá naquela cruz, em Jerusalém, e aí ao terceiro dia ele ressuscita, mas seus discípulos ainda não o tinham encontrado. E aí 2 jovens caminhavam em direção a um povoado chamado Emaús, próximo a Jerusalém. E eles caminhando, se lamentando, falando: poxa, Jesus morreu, ele disse que ia ressuscitar. E já era domingo, ele tinha ressuscitado. E aí caminhando, triste os 2, Jesus chega ao lado deles e começa a caminhar no caminho com eles. E eles vão trocando ideia, sem perceber que era Jesus. E aí sentam, chamam Jesus para entrar em casa. Jesus troca uma ideia, come com eles lá à mesa e vai embora. Aí eles se tocam: cara, esse cara era diferente. Aí eles perceberam: puxa, Jesus estava com a gente. Ele ressuscitou. Jesus estava no caminho o tempo todo com eles. Jesus está contigo o tempo todo no teu caminho. Por mais que você não entenda, por mais que você não veja, por mais que você não sinta, Ele está com você o tempo todo. As dificuldades e a graça para suportar as dificuldades sempre virão juntas. 1 Coríntios 10:13 diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá o livramento, para que vocês a possam suportar. Eu sei quantas vezes eu não passei por situações que eu falava: cara, agora acabou. Agora acabou, não tem mais saída. Mas junto com a provação, junto com o fogo, o Senhor sempre nos dá a graça, sempre nos dá o escape. Não virá nada que não possamos suportar, por mais que pareça que não possamos suportar. O Senhor nos permite passar por situações onde as pessoas olham e falam: cara, só pode ser Jesus na vida desse cara, ele não sofreu nenhum dano. Nabucodonosor olhou e falou: cara, só pode ser Deus na vida desses caras. Esse quarto homem aí, eles não tiveram nenhum dano. Igreja, a gente muitas vezes não entende. A gente ouve tanto esse texto que a gente não para atentar. Eles estavam dentro de um forno. Eles estavam dentro de um forno com fogo. Mas o Senhor sempre nos dá o suporte, sempre está conosco,
Porque no final de tudo é o nome de Jesus que será glorificado. Quando a gente resiste ao pecado, quando a gente resiste às provações, é sempre o nome dele que será glorificado. Tanto que Nabucodonosor se rende no versículo 28 e diz que eles foram salvos porque eles confiaram em Deus. Até Nabucodonosor entendeu isso. Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará e nem o abandonará. Não tenha medo e nem fique assustado. Ele vai estar contigo, cara. Independente do que você esteja vivendo, do que você esteja passando, você sempre terá o Senhor com você. O milagre não foi só sair da fornalha. O milagre foi sair sem queimar a roupa, sem queimar cabelo, sem dano algum e sem cheirar a fumaça. Copa do Mundo. Todo jogo é um churrasco. Tem sido uma bênção. Glória a Deus. Me chamem. Estou esperando o convite para amanhã. Todo jogo eu estou na casa de alguém. Glória a Deus por isso. Estou muito feliz de poder estar com vocês. E tem que ser churrasco de novo amanhã. Mas a gente chega em casa do churrasco como? Hein, Marcão? Só a fumaça, velho. Fedendo, né? E olha que a gente não estava dentro do fogo. A gente estava no churrasco, não é não, Léo? Léo, meu churrasqueiro preferido. Só aquele fumaceiro. O cara já chega, meu irmão, já vou tirando aquela roupa, já vou jogar, vou tomar um banho, ficar agoniado, velho, com aquele cheiro de fumaça. Aí, meu irmão, 5 filhos para o cara domar lá e guiar até o banheiro para tomar banho. A casa fica daquele jeito. Só fumaça, eu fico doido. Meu quarto ficar com cheiro de fumaça, eu endoido. Mas os caras, a gente não está dentro da brasa. E os caras foram jogados dentro da fornalha e nem cheiro de fumaça. A palavra de Deus é tão maravilhosa que até esses detalhes ele fala, né? Para fazer questão de mostrar o poder de Deus, o cuidado de Deus quando a gente está na pior provação. Nem cheiro de fumaça. Sabe por quê? O fogo não tocou o que Deus estava sustentando. Não pode, meu irmão. Mesmo em meio ao fogo, é Deus quem nos sustenta. Mesmo em meio às lutas, às provas, é Deus quem nos sustenta. E aí não tem quem possa tocar. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Ele está conosco o tempo todo. Se é propósito de Deus, se é uma missão dada pelo próprio Deus, com um propósito dele, Ele te deu um propósito, Ele te deu uma missão, um propósito de céus. E essa palavra surgiu durante essa semana. Quando vocês conhecem a nossa história, Deus confiou a Nirla e a pastora Nirla e a Janine, que está em casa lá com o Vivian. Um beijo no coração de vocês. Uma missão muito especial, que a gente chama de escola, mas não é uma escola. A gente tem uma escola infantil, por princípio, que não é uma escola, é um refúgio, é uma fortaleza do Senhor para essa geração. E vocês não têm noção do que nós temos vivido. Não tem noção do que nós temos vivido. Eu cheguei a falar para Deus: Deus, toma que não temos objetivos financeiros algum, é só obedecer a Deus, porque se fosse financeiro eu tinha desistido há muito tempo, ia ter muito mais paz. Mas é um propósito de Deus, e a palavra que Deus me deu aqui da fornalha foi justamente nisso. Janine está acompanhando aí, eu falei para ela: Deus te deu um propósito, Deus te deu uma missão de propósito de reino. Você pode estar passando a dificuldade que for, o fogo pode estar 7 vezes mais quente, mas nada, nem ninguém pode tocar quando Deus está sustentando. Talvez você esteja passando por isso hoje. Poxa, mas foi Deus quem me colocou naquele lugar. Poxa, mas foi Deus quem me deu isso aqui. É um propósito de reino, mas parece que está dando tudo errado. O fogo não pode tocar naquilo que Deus tem sustentado. O fogo não pode tocar naquilo que é do Senhor, naquilo que tem propósito eterno. Suporta. Talvez seja o teu casamento. Suporta.
Romanos 8,33 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dá uma forte salva de palmas a Jesus. O fogo não pode tocar naquilo que é sustentado por Deus. O fogo não pode tocar naquilo que é propósito de Deus. Que os anjos e os demônios, os céus e a terra ouçam isso. Nós nos levantamos como homens e mulheres de Deus. Não aceitamos essas guerras. Nós nos levantamos porque temos um Deus sobre as nossas vidas. E o fogo não pode tocar naquilo que é sustentado por Deus. Aleluia! Deu um murro aqui que saiu do lugar a prancha. Às vezes a situação ainda não mudou. A resposta ainda não chegou. O fogo ainda está ardendo. Mas olha para você, meu. Você continua de pé. Você tem a sua família. Você tem amigos. Você tem uma igreja, uma família que te ama. Você tem um Deus que nunca te abandona. Porque o fogo não toca aquilo que Deus está sustentando. Terão processos que Deus não nos impedirá de vivermos. Que teremos que enfrentar. Mas Ele atravessará conosco todo o processo. E é a presença dEle que muda tudo. E é a presença de Jesus que faz toda a diferença. Vejam que paradoxo interessante. Os 3 jovens estavam mais seguros em meio ao fogo do que fora da fornalha. Eles estavam mais seguros dentro da fornalha, com o fogo queimando 7 vezes mais quente, porque estavam com Jesus, do que se estivessem fora, porque fora Nabucodonosor podia matar eles de outra maneira. Mas no fogo, onde Jesus estava, eles estavam seguros. Você pode até não estar entendendo a maneira de Deus agir na tua vida, mas confie nos processos que Ele tem te levado. No final tudo vai fazer sentido. É mais seguro estarmos com Jesus em meio ao fogo do que sem Ele em meio à falsa segurança das nossas escolhas. Existem níveis de fé que não nascem no conforto, e nós, bola de neve, entendemos muito bem isso. Há níveis de fé que não nascem no conforto, mas que nascem nos momentos mais difíceis, quando tudo parece perdido e impossível. Quando você já não tem mais forças para lutar, quando os recursos acabaram, quando o banco já não libera mais nada para você, quando todos te abandonaram, quando o diagnóstico é contrário, quando todos pulam do barco, e mesmo assim você decide confiar em Deus, na promessa, na sua palavra, e decide permanecer confiando em Jesus. Deus sabe como nos surpreender. Pois em casos como esses esperamos que Deus faça um milagre. E qual é o milagre mais óbvio? Apagar o fogo. Mas o fogo continuou aceso, e Deus continuou sustentando eles em meio ao fogo. Não desista. Não desista.
Deus age de maneira que a gente muitas vezes não entende. A palavra de Deus diz no verso 30 de Daniel 3, que Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperaram após a fornalha. Eles prosperaram após a fornalha. A situação extrema do homem é a oportunidade de Deus agir. A impossibilidade é o principal ingrediente para o milagre. Já a segurança do homem está naquilo que é terreno. Aí é a oportunidade de Satanás nos afastar da dependência de Deus. Normalmente, antes das mudanças de estações... Entenderam o que é guerra? Normalmente, antes de mudanças de estações, de novidades de Deus sobre as nossas vidas, Ele prova o nosso coração antes. Ele pode nos levar à fornalha antes. Quando Deus quis fazer de Davi um rei, Ele enviou Golias, não uma coroa. Quando Deus quis mostrar a Pedro o poder da fé, colocou ele para andar sobre as águas. Antes de Noé ver a promessa se cumprindo e sua família salva, ele construiu uma arca por mais de 100 anos, quando nem existia chuva na terra. Nós estamos em meio à marcha pelo deserto, amém, igreja? E quando Moisés vai buscar em Deus, porque o povo estava com medo, vai pedir ajuda a Deus, eu falei sobre isso no ano passado. E aí Deus olha para ele e fala: por que você está me procurando? Diga ao povo que marchem. Mas o mar só se abriu porque Moisés teve coragem de bater com seu cajado diante do impossível. Daniel mesmo, nesse livro, nessa mesma história, Deus não o livrou da cova dos leões, mas ele foi protegido pelo Senhor dentro dela. Deus nunca preparou seus escolhidos em conforto, em sombra e água fresca. Ele molda com propósito. Às vezes tem dor. Ele molda com silêncio. E muitas vezes com lutas que parecem maiores do que você, que parecem impossíveis de ser vencidas. Deus não remove os desafios, mas Ele está conosco em meio a todos os desafios, porque Ele é maior que qualquer desafio. Você não foi chamado para ter uma vida de Instagram, uma vida com filtros. Você foi chamado para ter uma vida com propósito. Como é que eu faço, pastor, para resistir ao fogo? Obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus que vai gerar fé para você permanecer. Fé significa obedecer a Deus independentemente dos nossos sentimentos, independente das circunstâncias ao nosso redor ou das consequências que se apresentam diante de nós. A verdadeira fé não se assusta com ameaças. A verdadeira fé não se impressiona com multidões, nem se deixa influenciar pela pressão das redes sociais. A verdadeira fé obedece ao Senhor e confia que Ele resolverá as consequências. Esses 3 homens judeus conheciam a lei de Deus. Êxodo 20, versículo 3 diz: não tenha outros deuses diante de mim, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Eles sabiam desse mandamento. Eles sabiam o que dizia a palavra de Deus. Por isso que eles não se dobraram diante da imagem. Uma vez que o Senhor fala sobre algo conosco, o assunto está resolvido. Não se dobre diante de outros deuses, não adorem a outros deuses. Acabou. O que a palavra de Deus nos diz? Acabou, é verdade absoluta para as nossas vidas. Não tem espaço para discussão. Curvar-se diante da imagem, mesmo que uma única vez na vida, para não ser morto por Nabucodonosor, não importa que desculpa desse, teria destruído o testemunho desses rapazes, porque ia romper a comunhão deles com Deus. Nesses momentos de desafios em meio ao fogo, o que nos mantém firme é a fé em Jesus. Por isso que muita gente desiste porque quebra princípios de aliança com Deus. E o que os manteve firme em meio ao fogo foi manter a aliança com Deus e obedecer a palavra de Deus. O que nos mantém firme em meio ao fogo
é a fé em Jesus. Mas essa fé precisa ser obediente à sua palavra. E só tem fé quem conhece a palavra, Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Jesus. Se você está se queimando em meio ao fogo, é porque provavelmente você tem quebrado princípios da palavra. Ou seja, está em pecado. Aí toda a proteção vai embora. Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que nele confiam. Entendeu qual era a proteção deles? A palavra de Deus. E o verbo se fez carne, inclusive lá na fornalha. Para finalizar, o louvor já pode se colocar aqui. Tem um detalhe, eu quero que vocês se atentem. Daniel, capítulo 3, vamos voltar novamente lá, versículo 19. Só acompanha aí comigo para a gente ganhar tempo. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, a gente já leu aqui, vou repetir, para que vocês se atentem a alguns detalhes. E o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem, repete comigo, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados, repete comigo, amarrados, com seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigiu urgência, a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram, repete comigo, amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que estavam amarrados e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos. Não sofreram mal nenhum, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. A gente viu que não queimou cabelo, a gente viu que não queimou roupa, que nem cheirando a fumaça ou fedendo a fumaça eles estavam. Mas a palavra de Deus é muito clara. Eles estavam amarrados. E a única coisa que queimou no fogo foram as suas amarras. Eles foram jogados amarrados. E quando eles olharam e falaram, Nabucodonosor mesmo falou, tem um 4º homem com eles. E eles estão soltos. A única coisa que foi queimada no fogo foi aquilo que os prendia, as amarras. Eles foram libertos em meio ao fogo. Quando nós somos levados ao fogo pelo Senhor, muitas vezes é para provar o nosso coração, mas muitas vezes é para nos libertar das amarras que tem te prendido ao pecado. Não vai acontecer nada com você em meio ao fogo. Não vai acontecer nada com você em meio à fornalha se Jesus estiver com você. Mas você será liberto. Você será liberto. As amarras serão queimadas. Muitas vezes você tenta fugir dos desafios, das provações que o próprio Deus coloca diante de você para te ensinar, para te fazer amadurecer, mas principalmente para te libertar. 1 Pedro 1,6. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisam suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro. Assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Ele te leva para o fogo para te libertar. Não tenha medo, não duvide daquilo que Jesus está fazendo na tua vida. Por mais que você não esteja entendendo, suporta, aguenta. Tenha a certeza de que você está obedecendo a palavra de Deus, porque essa vai ser a tua proteção em meio ao fogo. E a fé desses 3 jovens foram tão chocantes para o mundo até hoje, que eles estão no roda dos heróis da fé em Hebreus 11. Hebreus 11, 33 diz: os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Daniel, versículo 34. Extinguiram a violência do fogo.
Sadraque, Mesaque e Abednego. O poder do fogo, a violência do fogo não teve poder sobre a vida deles, porque o tempo todo Jesus estava com eles. Suporta esse tempo. Suporta esse tempo. Tenha fé em Jesus. Confie naquilo que Ele tem realizado na tua vida. Feche teus olhos, curva a tua cabeça.